Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar o assunto de arquitetura de sistemas distribuídos. A gente já falou um pouco sobre alguns tipos de sistemas distribuídos, falamos sobre estilos de arquitetura de sistemas distribuídos e agora vamos falar um pouquinho como aplicar arquiteturas de sistemas específicos baseados nos estilos que a gente viu até agora. Bem, só relembrando um pouquinho, o que é que consiste uma arquitetura de um sistema. Basicamente, a gente vai definir quais componentes devem existir no sistema, qual vai ser a responsabilidade de cada componente desse, como cada componente vai interagir no sistema e mais um aspecto importante para sistemas distribuídos é onde os componentes vão estar localizados. Basicamente, em que local físico, em que máquina física eles estarão. Então isso pode ter consequências como, dependendo da rede onde eles estão, e se estão na mesma rede de outros componentes, pode ter consequências no desempenho do sistema, por exemplo, na disponibilidade, confiabilidade do sistema. Então nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre 3 formas de organização de arquitetura de sistemas distribuídos. A centralizada, descentralizada e a forma híbrida. Na organização centralizada, nós temos como o tipo mais básico a arquitetura cliente-servidor mais simples. O que seria um servidor nesse tipo de ambiente? O servidor é aquele processo que vai implementar um serviço específico e vai responder a requisições dos clientes. Então, o cliente é um processo que vai fazer exatamente a requisição de serviço ao servidor. Então, o passo a passo vai consistir em um cliente fazendo requisições ao servidor. O servidor vai processar aquela requisição e vai responder novamente ao reply do cliente. O cliente requisita, aguarda a resposta, recebe as respostas e faz o que ele quiser com aquela resposta. Então, isso é uma arquitetura muito básica de sistemas distribuídos, cliente e servidor, onde tem 2 papéis muito bem definidos. Essa arquitetura cliente-servidor pode ter algumas opções, algumas diferenciações, por exemplo, com a arquitetura cliente-servidor multicamadas, onde eu tenho várias camadas, onde eu posso dividir meu sistema em camadas e os módulos podem estar nessas diferentes camadas. Uma característica desse tipo de sistema é que uma camada só pode acessar uma camada subsequente. Então, uma arquitetura muito usada nesse tipo, em sistemas web, por exemplo, é uma arquitetura em 3 camadas, pelo menos, onde eu tenho uma camada de front-end, que lida muito do lado do cliente, na parte de interface com o usuário diretamente. Eu tenho uma camada de back-end, onde eu tenho toda a lógica da aplicação, e eu tenho também uma camada de dados, lá em contato com o meu back-end, onde eu vou guardar, por exemplo, meu banco de dados e lidar com acesso aos dados do meu sistema. Então isso é uma arquitetura muito popular, principalmente em sistemas web, e hoje em dia também em sistemas mobile, onde eu tenho front-end mobile, mas tenho todo um back-end com aplicação e banco de dados também dividido numa camada de back-end. Essas camadas eu falei em 3, mas podem ter muito mais camadas. Por exemplo, eu posso adicionar aqui uma camada adicional no meu back-end para um balanceamento de carga no sistema distribuído. Eu posso adicionar uma nova camada de um serviço de dados, de cache de dados, que vai otimizar a resposta dos meus dados, por exemplo, com um banco de dados baseado em memória, antes de chegar no meu banco de dados, para otimizar aí o tempo de resposta, entre outras camadas que eu posso adicionar no meu sistema. Bem, em contraponto à arquitetura organizada de forma centralizada, nós temos também a descentralizada. O modelo mais típico desse tipo de arquitetura descentralizada é o modelo peer-to-peer. Então, a característica de um sistema peer-to-peer é que os clientes, os processos, são tanto clientes como servidores ao mesmo tempo. Ou seja, cada processo que faz parte do sistema tanto requisita o serviço como também fornece o serviço. Um exemplo mais comum que se fala em sistemas peer-to-peer é um sistema de compartilhamento de arquivos, como BitTorrent, Emule, por exemplo, e outros como Kazaa, antigos Napster, onde os clientes que estão fazendo parte do sistema podem participar como servidores, fazendo upload de arquivos que ele tem, e fazer um papel de clientes, fazendo download de arquivos que ele deseja obter ou deseja baixar. Então, note que cada par vai contribuir no sistema fazendo o papel de servidor e cliente, e com isso é que o sistema
funciona corretamente. Geralmente esse tipo de sistema, em cima dele se monta o que a gente chama de uma rede overlay, ou uma rede de sobreposição. É basicamente uma rede que vai indicar com que nós da rede cada nó se comunica. Tá? Então, por quê? Geralmente esse tipo de sistema é um sistema muito amplo, com muitos participantes simultaneamente. Então, às vezes, dezenas de milhares, milhões de participantes numa rede, num sistema. E seria inviável cada nó da rede se comunicar com todos os outros. Não conseguiria suportar, por exemplo, 1 milhão de conexões saindo de um mesmo nó. Então, para isso, ele monta uma rede de sobreposição, que é uma rede que vai fazer uma comunicação de um nó só com um subconjunto dos outros participantes do sistema. Tá? Nem todos os nós vão se comunicar diretamente. Tá? Então, sobre sistemas peer-to-peer, nós vamos discutir aqui 3 subtipos desses sistemas, que é o tipo de organização peer-to-peer estruturada, não estruturada e hierárquica. Começando com a estrutura, o peer-to-peer estruturado, esse tipo de sistema tem uma organização, uma topologia muito bem determinada. Então, a forma que os peers, cada componente do sistema, que é um peer ou um nó, se dispõe no sistema e com quem ele se comunica, vai seguir uma certa padronização. Por exemplo, eles podem se dispor numa forma de um anel, uma forma de árvore, uma forma de grade, entre outras formas bem definidas. Então, basicamente, cada peer vai ter um certo ID no sistema. Então, ele recebe um ID, que é um ID numérico ou binário, e a partir desse ID, ele vai ser definida qual vai ser a vizinhança dele, com quais outros peers ele vai se comunicar. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma rede peer-to-peer formada, organizada como um hipercubo, onde cada peer se comunica com no máximo 4 outros peers. Então, cada peer aqui tem um ID, tá, binário. Aqui tem o peer 0, o peer 0001, 0010. Então, de acordo com o ID desse peer, ele vai receber uma certa posição. Tá? Então, a ideia é que, se um peer desse precisar se comunicar com o outro, nem sempre ele vai ter uma conexão direta. Então, por exemplo, esse peer tudo 0 pode querer se comunicar com o peer 1010. Tá? Ele não possui uma conexão direta. Isso quer dizer que eles não conseguem se comunicar. E se o peer 1010 tiver uma informação, um conjunto de dados que interessa ao peer 0, como é que ele faz para conseguir essa conexão? Bem, dado que eu tenho uma topologia bem conhecida, eu vou ter uma estratégia de repassar mensagens de forma que a mensagem do peer 0 chegue rapidamente ao peer desejado. Então, por exemplo, o peer 0 poderia repassar a requisição para o peer 0010, que é seu vizinho, e esse 0010 teria, aí sim, ele uma conexão com 1010. E esse 1010 receberia a requisição, responderia para o peer que enviou a requisição para ele, que enviaria para o peer de origem. Tá? Então, note que nem todo mundo se comunica diretamente. Eu tenho essa rede de sobreposição, um formato bem definido, onde eu vou ter estratégias de repassar mensagens e chegar rapidamente no nó desejado. Uma segunda forma de organização de sistemas peer-to-peer é o formato não estruturado, onde a topologia da rede não segue um padrão muito bem definido. Então, a vizinhança de cada peer ela é montada basicamente de forma ad hoc. Então, elas podem ser muito pelo acaso, dependendo do ambiente. Por exemplo, em sistema de redes de sensores ou sistemas móveis, a vizinhança de um peer com quem ele consegue se comunicar pode ser determinado basicamente por quem está próximo, pelo alcance da minha rede. Então, imagine uma rede que é formada por dispositivos de Bluetooth. Então, meu Bluetooth tem um certo raio de alcance e quem eu consigo alcançar naquele raio vão ser meus vizinhos. Mas alguém que está distante de mim, que ainda é meu vizinho, pode ter uma outra rede, um outro raio que mais na frente consegue capturar mais gente. E aí isso vai expandindo minha rede. O vizinho do vizinho do vizinho do vizinho, eu vou conseguindo expandir ali a minha rede de comunicação, por exemplo. Um dos grandes desafios desse tipo de sistema é como realizar buscas, como é que eu consigo achar uma informação que eu desejo, como é que eu consigo me conectar com um nó desejado dentro de uma rede como essa. Então, basicamente, tem 2 estratégias de busca nesse tipo de sistema. Tem duas formas mais populares, como a busca com flooding. Flooding é inundação. Então, basicamente, se eu sou um nó que quer uma certa informação na rede, quero encontrar um outro nó da rede que tem uma certa informação, eu vou repassar essa minha requisição
para todos os meus vizinhos. Então eu repasso para todos os meus vizinhos que receberem podem repassar para todos os vizinhos dele, e repassa à frente para todos os vizinhos dele, e a mensagem vai sendo difundida, tá? De vizinho para vizinho, para vizinho no meu vizinho, até que chegue, por exemplo, num destino desejado, que eu estou buscando, quem possui a informação que eu desejo. Tá? Uma segunda abordagem é a abordagem do Random Walk, seria um passeio aleatório, onde ao invés de passar a mensagem para todos os meus vizinhos, eu vou sortear aleatoriamente alguns vizinhos para repassar minha mensagem. Os vizinhos que recebem minha mensagem sorteiam aleatoriamente também outros vizinhos dele para repassar a mensagem, e aleatoriamente eu vou repassando a requisição, tá, para um subconjunto dos vizinhos, dos vizinhos, até que pode ser que chegue em algum momento, tá, ao nó destino. Tá? Qual seria a vantagem e desvantagem de cada um? O flooding tem uma chance de chegar mais rápido à mensagem, né? Porque eu vou conseguir achar o caminho mais curto, já que eu estou mandando para todo mundo, que manda para todo mundo, eventualmente vai chegar lá, tá, no meu destino. O problema é que eu posso inundar a rede com muitas requisições. Dependendo da quantidade de carga, eu posso sobrecarregar a rede com tanta requisição, mandando para todos. O Random Walk termina desafogando um pouquinho a rede, porque eu não fico mandando para todo mundo, né, e não sobrecarrega a rede nesse sentido. Mas pode demorar muito até chegar no destino que eu quero, tá? Ou até às vezes não chegar com certa probabilidade. Tá? Então, dependendo do sistema, você vai escolher aí um ou outro, dependendo das necessidades do seu sistema. Bem, um outro tipo de sistemas peer-to-peer é a organização hierárquica. Então, nesse tipo de organização, eu vou ter peers que estão em níveis diferentes com relação a outros. Tá? Um estilo muito popular de um peer-to-peer hierárquico é um modelo de super peers. Eu vou ter um subconjunto de peers ou de nós desse sistema que eles vão ter uma importância maior. E eles vão montar uma rede overlay, uma outra rede de sobreposição, onde esses super peers, que são os mais importantes, vão ter uma comunicação entre eles, tá? Para poder fazer uma certa coordenação do sistema. Tá? Então, por exemplo, esses super peers vão manter o índice dos dados e vão saber, né, quais os nós que possuem qual informação no meu sistema. Então, eles vão ajudar essa coordenação do sistema num nível acima. Então, os peers que são chamados regulares ou os peers comuns, eles têm que estar associados aqui a um super peer para poder entrar no sistema. Tá? E esses super peers se comunicam nessa rede overlay para poder fazer a coordenação. Um exemplo desse tipo de sistema que usa um super peers para coordenação seria, por exemplo, o Skype. Pouca gente sabe, mas o Skype é um sistema peer-to-peer, é um pouco híbrido, né, que ele usa essa abordagem de super peers. E os super peers são usados para realizar, por exemplo, busca no sistema, quando você quer fazer uma busca de contatos. Para realizar login no sistema, você também acessa os super peers. E basicamente os super peers é um conjunto de servidores confiáveis, no caso do próprio Skype, né, servidores dele, que monta essa rede para poder coordenar o sistema e fazer esse tipo de funcionalidades, como busca, login, etc. Quando um peer vai fazer uma comunicação com outro através de uma chamada de áudio e vídeo, que é a funcionalidade básica do Skype, aí ele passa para um sistema peer-to-peer direto. Então um peer A que quer se comunicar com o peer B, ele vai fazer aqui uma ligação de áudio e vídeo diretamente. Ele encontra os contatos, o contato através de super peers, mas depois que faz a busca e encontra o contato, eles estabelecem ligações diretas de um peer para o outro. Então por isso que seria o sistema peer-to-peer, por causa dessa conexão direta. Às vezes, esses peers comuns, né, que estão aqui na rede, eles estão por trás de uma rede com firewall, com NAT, onde eles não conseguem receber conexões. Então imagina aí um peer A que está querendo acessar o Skype e um peer B também quer acessar o Skype, eles estão atrás de um firewall. Se o peer A não consegue receber uma conexão no peer B, nem o peer B consegue receber uma conexão no peer A, eu não consigo estabelecer essa conexão para fazer chamadas de áudio e vídeo. E aí pode entrar também o papel do super peer nesse tipo de problema. Um peer A e um peer B não recebem conexões, mas eles conseguem estabelecer conexões com o servidor. Então, se um super peer pode ajudar nisso, como? O peer A que está atrás do firewall se conecta a um super peer. E o peer B, que também está atrás do firewall, também se conecta ao super peer. Tá? Então, o super peer faz esse meio de campo, né, estabelecendo uma conexão
os dois peers fazem a conexão com ele e ele faz aí a ponte entre o peer A e o peer B para conseguir fazer uma comunicação mesmo atrás de um firewall, mesmo atrás de um NAT. Então o Skype também usa SuperPeer para fazer esse tipo de drible lidando com firewall e conseguir trocar informações e estabelecer conexões entre peers por trás de um firewall. Tá? Bem, vamos falar aqui um pouquinho também sobre arquiteturas híbridas de sistemas distribuídos. Basicamente são sistemas que usam um misto entre arquiteturas centralizadas e descentralizadas. Um exemplo de aplicação que usa esse tipo misto são alguns sistemas distribuídos colaborativos, como o BitTorrent. Então, o BitTorrent, novamente, é um sistema de compartilhamento de arquivos extremamente popular. Tá? E ele usa uma estrutura híbrida por quê? Porque para fazer busca de arquivos torrent, ele geralmente usa uma abordagem cliente-servidor. Então, se você está procurando um torrent, um filme, um seriado, algum outro tipo de arquivo no torrent, geralmente você vai em um servidor web centralizado e faz buscas. Por exemplo, Pirate Bay ou algum outro site de torrent, faz uma busca pelo arquivo torrent e basicamente isso, você vai lá no site, um web server, acha o arquivo torrent que você quer, você tem um arquivo torrent. Quando você abre o arquivo torrent, basicamente a informação que o arquivo torrent tem são informações de como se conectar a um participante dessa rede chamado de tracker. Tracker é um participante de um sistema peer-to-peer que vai gerenciar os outros peers. Então, ele vai saber, por exemplo, quais peers estão ativos no momento e, no caso de compartilhamento de arquivo, quais peers têm qual pedaço de um arquivo. No BitTorrent, por exemplo, cada arquivo é dividido em blocos de tamanhos iguais. Então, a gente vai compartilhar blocos de arquivos entre vários componentes até que eu consiga baixar todos os blocos e tenha um arquivo completo. Então, quem sabe quais peers têm quais blocos do arquivo em um certo momento são os trackers. Então, eles vão organizar quem deve baixar de quem deve fazer upload para quem. Tá? Então, uma vez que eu tenho um contato de um tracker, eu me comunico com o tracker e entro nessa rede torrent, que é uma rede de interessados em um certo arquivo. Tá? Essa rede torrent para um arquivo, ou conjunto de arquivos de interesse, é chamado de swarm. Tá? Swarm é essa rede que se monta, essa colmeia que se monta de interessados em um certo torrent. Tá? A estrutura de trackers, então, vai fazer essa coordenação, né? Quem está ativo, quem não está e quem tem cada pedaço do arquivo. Essa estrutura pode ser feita de duas formas. Os trackers, a forma mais comum, é uma forma centralizada, onde eu tenho um conjunto de trackers que faz essa gerência. Geralmente, trackers são super peers, né? São peers mais confiáveis, que passam mais tempo no sistema, tendem a não cair e voltar o tempo todo, eles ficam de forma mais permanente. Eles têm computação um pouco mais, um poder computacional um pouco maior também para poder fazer esse controle. Tá? Mas os trackers, em algum momento, para alguns torrents, podem se tornar um gargalo. Se tiver poucos trackers, eles caírem, né, e falharem, vai ser difícil essa coordenação. Eles também podem ser um gargalo de desempenho, né, se tiver poucos trackers e muitos peers ativos. Nesse caso específico, a gente pode ter uma outra abordagem de distribuir essa coordenação de peers, usando trackers numa estrutura distribuída. Por exemplo, usando uma Distributed Hash Table, ou uma DHT, que vai distribuir cada peer participante do swarm, vai ajudar a coordenar. Vai guardar também informações de quais peers estão ativos e quais peers tem cada bloco daquele arquivo. Tá? Então é uma coordenação bem distribuída, onde se alguns peers falharem, tem outros aí ajudando a coordenação. Tá? Então é uma proposta bem interessante, tá? Também de coordenação distribuída aí, usando o DHT. A gente vai ver um pouquinho mais sobre esse tipo de coordenação nos capítulos posteriores. Tá? Então, uma vez que está todo mundo na rede, você consulta o tracker, monta um conjunto de peers que tem os arquivos, os blocos de arquivo que você quer, começa-se a fazer o download de blocos de alguns peers e o upload de blocos para outros peers que estão interessados no arquivo que você tem. Bem, outro tipo de arquitetura híbrida, também bastante popular na atualidade, é uma arquitetura de Edge Computing. Tá? Edge Computing uma tradução, computação na borda, são basicamente servidores que eu vou posicionar esse servidor na borda da rede. Então, o que seria essa borda da rede? No sistema de computação, eu tenho os clientes que tem ali
interessados em funcionalidades e serviços com seus dispositivos. Imagina um sistema de dispositivos móveis, né, com smartphones, tablets espalhados aí dos clientes. E quando eles geralmente estão associados e conectados numa rede 4G, por exemplo, via satélite, onde ele repassa requisições para o provedor de serviço dele, que através de uma antena manda para a internet, e a requisição vai chegar, por exemplo, no provedor de cloud computing, né, lá na nuvem. Tá? Só que, dependendo do tipo de conexão desses dispositivos, a latência da rede, o tempo que leva para chegar uma requisição e retornar, é muito grande. Em alguns ambientes também, alguns tipos de aplicação, o fluxo de informações que é gerado dos clientes, né, para o provedor de nuvem também é um volume muito grande. E às vezes fica inviável esse volume muito grande numa rede lenta. Imagina uma rede de sensores, ou um smart cities, ou um ambiente IoT. Quantidade de volume de informações que é mandada numa rede, por exemplo, 4G, pode ser inviável. A Edge Computing vai otimizar a distribuição de conteúdo e processamento num ambiente como esse. Ao invés de todas as requisições do cliente serem mandadas para a nuvem, eu posso colocar alguma inteligência, algum processamento na borda, né, no momento no passo intermediário entre o cliente e a nuvem. Seria basicamente os pontos de acesso aqui do provedor de internet. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente de smartphone numa 4G, o primeiro ponto que ele recebe as informações é, por exemplo, numa antena de telefonia. Então, se nesse ponto de antena de telefonia, ao invés de eu só passar essa informação e jogar na 5G ou na 4G para um provedor de nuvem, eu posso fazer alguma computação de informações naquele ambiente. Então, por exemplo, eu posso agregar dados de vários clientes que estão sendo gerados para aquela mesma antena e fazer algum tipo de filtragem, fazer algum tipo de agregação antes de enviar na internet. Eu posso juntar vários pontos como esse, montar uma rede intermediária ali, chamada na edge, na borda, para fazer algum tipo de computação também e otimizar esse fluxo de informação. Tá? E isso vai fazer com que eu não sobrecarregue a minha rede da internet e possa fazer alguma computação útil mais rápido num ambiente aqui intermediário. Ok, pessoal? Então é isso que a gente tem para hoje. Até a próxima.